Olá pessoal, aqui estou eu novamente, conforme prometido em nosso primeiro vídeo, falando sobre esta inacreditável história da chamada Esmeralda Bahia, tida como a maior esmeralda do mundo. No vídeo anterior, eu dei um resumo do caso, explicando que não é uma gema de esmeralda e sobre o processo americano que gerou a confusão aqui no Brasil, até a condenação de 2 brasileiros que foram processados por conta de uma investigação mal feita pelo governo brasileiro, Ministério Público e AGU. Então hoje eu vou tentar resumir um pouco a história da trapaça dos americanos. Já sabemos que a chamada Esmeralda Bahia foi extraída em 2001 na Bahia e que também não foi ilegalmente extraída, e sim respaldada na portaria 119/78, tendo sido todos os trâmites legais para a saída da mesma no garimpo de Carnaíba, conforme dito pelo próprio superintendente da ANM Bahia, senhor Raimundo Sobreira, que foi categórico em afirmar sobre a legalidade da canga. Vimos também que ela saiu daqui legalmente, despachada por Elson, um dos envolvidos aqui no Brasil, para o senhor Kenneth Coneto. Até pouco tempo, nenhum dos envolvidos no caso havia dado entrevistas para a imprensa, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Até que quase no fim do caso nos Estados Unidos, uma escritora americana conseguiu falar com um dos envolvidos no processo americano. E depois de algum tempo, e por conta de tantas frustrações, ele resolveu falar com ela e revelou partes da história que aqui ninguém sabia. Já no Brasil, eu consegui conversar com os envolvidos no processo que corre por aqui, também depois de muito insistir com eles para falarem sobre o caso. Eles não querem aparecer nas imagens, dizem que é muito perigoso e também muito invasivo isso tudo na vida deles. Dizem que nunca esperaram que isso fosse chegar onde chegou. Com os fatos do processo que eu já tinha coletado lá e aqui, descobri que apesar do objeto ser o mesmo, as causas são completamente diferentes. E agora eu conto para vocês como e por que essa história é tão intrigante e por que o governo brasileiro fez o trabalho errado. Vamos lá. Aqui relato o que o americano disse para a escritora Elizabeth Weil, que escreveu sobre a história lá, no Magazine Wired de Los Angeles, a quem dedico meus agradecimentos por complementar a minha investigação. 10 anos atrás, a Esmeralda foi colocada em evidência pelos detetives Scott Miller e Mark Gaiman, do Departamento de Xerife de Los Angeles, na divisão de grandes crimes. Os 2 policiais são veteranos de longa data. Miller tem 30 anos de carreira no departamento e Gaiman 28. São 2 figuras que se vestem tipicamente com óculos escuros bem fechados e distintivos pendurados em longas correntes. Uma coisa que ambos odeiam é o caso da Esmeralda. É um jogo de mentiras e ganância, diz Miller, um quebra-cabeça dos infernos. Miller e Gaiman foram destacados para a investigação da história da tal pedra em 8 de outubro de 2008, quando seu superior os chamou dizendo que um homem chamado Larry Bigler havia telefonado para a polícia em uma pequena cidade suburbana da Califórnia, chamada Temple City, a sudeste de Pasadena. Ele disse ao oficial de serviço que a sua esmeralda, de 840 libras, tinha sido roubada e que ele tinha sido sequestrado e mantido refém pela máfia brasileira. Então, os detetives foram até Temple City e passaram o dia na delegacia local, analisando o dossiê da esmeralda. O caso, então, estava começado. Ali começava a saga da falsa gema chamada de Esmeralda Bahia, na justiça americana e, posteriormente, o processo no Brasil. No decorrer do processo, a história do sequestro, que era mentira, claro, nada foi provado, embora ele afirmasse categoricamente que havia sido sequestrado supostamente pelos envolvidos aqui no Brasil, que eram da máfia brasileira. Uou, seriam os políticos. Nos últimos 10 anos, 4 processos foram abertos sobre a Esmeralda Bahia nos Estados Unidos. Eu dediquei um tempo infinito para relatar essa história e por um tempo, pelo menos, eu fiquei bem confusa. Eu li milhares de páginas de documentos judiciais de processos no Brasil e nos Estados Unidos, incluindo depoimentos legais que mais pareciam episódios de um romance policial fajuto cheio de informações desencontradas. É tudo muito confuso e houveram momentos onde eu pensei que não ia encontrar o fio da meada. Entendo bem os 2 copos de Los Angeles que dizem odiar esse caso. Mas quem é Larry Bigler? O cara que ligou para a polícia abrindo o caso nos Estados Unidos. Calma! Antes dele vem
o Ken Coneto e Anthony Thomas, e depois Larry Bigler e então o Jerry Ferrara. Na ordem dos fatos, as pessoas são Ken Coneto, Anthony Thomas, Larry Bigler, Jerry Ferrara, Kit Morrison, Todd Armstrong, outro investidor de Nova York que ele não citou o nome. Mais tarde entrariam também os advogados de Kit Morrison e Armstrong, Andrew Spielberg e Eric Kitchen, o advogado de Ken Coneto. Coneto levou a pedra em 2005, entregue pelo brasileiro Elson. Eu vou contar a história dos brasileiros depois, porque essa é a história dos americanos. Elson resolveu dá-la ao americano, que sempre estava ali para um negócio ou outro, e havia visto e gostado da pedra em 2001, quando esteve no Brasil juntamente com outro americano, o Anthony Thomas, que teria vindo ao Brasil para fazer um outro negócio com pedras lapidadas, mas que acabou não dando certo. Tony Thomas havia se apaixonado pela tal esmeralda e tirou uma foto ao lado da mesma, que teria usado mais tarde para lhe dizer que era o dono da pedra, quando viu a notícia da disputa no noticiário americano. Reconheceu a pedra e resolveu entrar na disputa alegando a sua propriedade, fazendo inúmeras declarações falsas, dizendo que havia pago $60 mil, que depois não recebeu a encomenda, pois havia sido roubada no caminho para os Estados Unidos. E por aí vai. O cara é um especialista em mentiras, cheio de processos nas costas por outros golpes, o que mais tarde foi constatado pela corte americana, que o desclassificou como potencial proprietário da mesma, por não ter nenhum documento que provasse a compra. Além de ter inventado que a sua casa havia sido incendiada propositalmente a mando de Ken Coneto, que queria ficar com a pedra sozinho, dizendo ele. Quando a pedra chegou em São Francisco para Coneto, o verdadeiro dono da pedra, em meados de 2005, ele a colocou em um cofre de banco em New Orleans. Mas logo em seguida veio o furacão Katrina e a pedra ficou submersa por quase 2 anos, até que mergulhadores resgataram. E Coneto a levou de volta para São Francisco e pensou em buscar um comprador para a mesma, quando conheceu Larry Bigler e contou a ele sobre a Esmeralda Bahia. Disse que era uma peça de coleção, não uma gema. Larry, que se apresentou como investidor e negociador de objetos de coleção, disse que poderia encontrar um milionário idiota para comprar a pedra. Coneto deveria assinar a Bigler um documento autorizando vender a pedra. Se Bigler vendesse, eles dividiriam os lucros em 50% para cada um. Bigler sabia exatamente o que era aquela rocha, mas sabia que podia transformá-la em uma preciosidade. Afinal, a peça tinha uma presença imponente com aqueles berilos salientes de coloração verde. Era uma esmeralda gigante e pronto. Coneto não tinha muito a perder, então por isso responde uma eventual pergunta de que o que alguém diria a um colega de negócios: ei, você quer 50% da minha esmeralda? Assim, depois que Bigler tomou posse da esmeralda, ele fez um movimento similar. Ele disse a um comerciante de pedras preciosas que conhecia em Nova York que tinha uma raridade espetacular, uma esmeralda de 341 quilos tirada de uma mina no Brasil. E disse que ele, o comerciante de pedras, poderia ter 10% do preço de venda se pudesse vender a pedra por mais de $25 milhões. Esse comerciante postou a esmeralda no eBay. Sim, aquele site americano que vende de tudo para o mundo inteiro. O lance mínimo foi de $19 milhões e o preço compre agora foi de 75 milhões. A listagem atraiu uma oferta por 19 milhões, mas Bigler se recusou a deixar o negociante vender a pedra. Ele alegou ter um acordo de 75 milhões em andamento e o comerciante o processou por quebra de contrato. Mas ele seguiu em frente e o negócio de 70 milhões, 75 milhões não deu certo. Mas ele continuou empolgado em vendê-la, pois 19 milhões já tinham oferecido e ele sabia que podia pegar mais. É a ganância, muita ganância. Para os americanos, tudo tem que ser mega. E aí a ganância pega, né? E a saga continuava. Até que, em meados de 2007, Jerry Ferrara entra na história. Ele era um corretor de imóveis. Na época, Ferrara estava desesperado e quase sem teto em meio à crise financeira americana devido à bolha imobiliária. Então, ligando para inúmeras pessoas tentando vender casas hipotecadas, acabou falando com um homem chamado Larry Bigler. Sim, o cara que ligou para a polícia em 2008. Na ocasião, Bigler disse que não estava interessado no momento em casas, mas anotou o número de Jerry para contactá-lo posteriormente. Um tempo depois, Ferrara disse que Bigler se aproximou dele e disse que ele, Ferrara, parecia ser o único cara capaz de fazer um negócio com ele, já que tinha uma excelente oratória, percebida quando mesmo lhe ofereceu as casas hipotecadas. O negócio era vender sua esmeralda gigante.
e contou-lhe a história fantástica da Esmeralda Bahia. Na época, Ferrara estava desesperado em meio à crise e era exatamente isso que ele queria ouvir. Foi simplesmente incrível, disse Ferrara em sua vasta entrevista à escritora da Califórnia. Bigler apareceu com um envelope pardo e assinou a propriedade da maior esmeralda do mundo para mim. Ele disse que estava procurando alguém como eu. Ali, os americanos já haviam criado vários documentos de posse da pedra, os Bill of Sales americanos, que posteriormente foram apresentados na corte como prova de posse e propriedade da pedra. Quem entende de negócios americanos sabe do que eu estou falando sobre os Bill of Sales, principalmente os criados nos paraísos fiscais, como os que fazem e fizeram para tal pedra. Eu li tudo, está tudo explicado nos autos do processo americano. Logo, Ferrara começou a sua saga com a pedra, mas a mesma não deslanchava em negócio algum. Certamente, depois que colecionadores de poder aquisitivo alto e grande conhecimento em pedras concluíam que não valia tanto assim. Até que, quando Ferrara se viu enroscado em outra operação que Bigler o enviou, para vender diamantes para um cara mormon de Idaho, chamado Kit Morrison. Bigler, como um bom golpista, não dormia em serviço e logo apareceu com uma negociação de diamantes para o tal Morrison, onde viu a oportunidade de enfiar sorrateiramente a Esmeralda Bahia no negócio como garantia e então colocou Ferrara no circuito. Ferrara descreve Morrison como um cara indiferente e muito reservado. O mesmo queria garantia pelos 2 milhões de dólares que teria que adiantar para a compra de diamantes que Ferrara deveria buscar no Brasil. E aí, ele colocou a Esmeralda Bahia como garantia. O homem acreditou, pois não achou que eles quisessem perder a tal preciosidade, já que lhe foi apresentada a pedra como a maior esmeralda do mundo, que já estava quase vendida, etc e tal. Este também tinha caído no conto do vigário da pedra. Então o negócio de diamantes não aconteceu e Bigler pôs a mão no dinheiro dos supostos diamantes. Ferrara não tinha nenhum diamante e a esmeralda que ficou em garantia do negócio através de um contrato e tudo acabou indo para Kit Morrison. O plano havia dado certo e eles levantaram 2 milhões de dólares com a esmeralda. Logo, Morrison percebeu que a pedra não era tudo aquilo que eles tinham dito e andava atrás de Ferrara, que por sua vez descobriu que Bigler não era nada do que tinha dito também. Ele era apenas um golpista. Então ele disse a Morrison que deveriam se aliar e passar a pedra em frente como um bom plano que levaria a pedra. E levaria uma pedra para um depósito de bens e valores numa unidade de armazenamento, o depósito da Commonwealth International, em South Elmont, na Califórnia. Bigler descobre e volta à cena e diz para os dois que eles precisavam dele para vender a pedra, mas eles o evitavam, até que em seguida, em junho de 2008, Bigler desapareceu e ensinou seu próprio suposto sequestro por um homem que seria da máfia brasileira, enviando uma mensagem a Ferrara dizendo que ele precisava de um resgate pago por sua libertação. Caso contrário, a máfia viria atrás deles. Outra mentira encenada pelo golpista que acabou fazendo os dois, Morrison e Ferrara, ficarem assustados, mas disseram que não tinham o dinheiro para o resgate. E ele sumiu por mais uns dias até aparecer de volta dizendo que podiam contar com ele para negociar novamente a pedra, depois de dizer que conseguiu escapar do cativeiro. Pensa numa malandragem. Então, traçaram um novo plano, levar a pedra para um depósito federal e voltar a anunciá-la fora do país para colecionadores excêntricos. Ferrara disse que apenas pessoas que pudessem provar que tinham os meios para comprar a esmeralda poderiam vê-la. Então, sheiks foram até lá para olhar. Coneto, que não sabia da transação dos 2 milhões, de vez em quando era contactado por Bigler, para tranquilizá-lo, claro. Aguardava um desfecho e contava que mesmo Bernie Madoff voou para lá e planejou comprar a esmeralda por 127 milhões de dólares, sendo 91 milhões em diamantes, 21 milhões em dinheiro e 3 relógios no valor de 15 milhões de dólares. Mas infelizmente Madoff foi preso por fraudes e roubos de bilhões no sistema financeiro americano 2 dias antes que o alegado acordo pudesse ser encerrado com a esmeralda. Aí estava o milionário idiota que Bigler disse que encontraria, mas este com certeza tinha um plano melhor que o deles, se não tivesse sido preso, é claro. Por fim, cansado, Ferrara enxergou a verdade. Ele descobriu que Bigler não era tão polido e rico quanto fingia ser.
Na verdade, depois de uma busca mais minuciosa sobre o nome de Bigler, Ferrari e Morrison descobrem que ele era realmente o proprietário de um negócio chamado B&B Services, uma pequena empresa de encanamentos. Plumbing Company, Plumbing Services. Sim, ele era um encanador. Plumber é encanador em inglês. Em Citrus Heights, na Califórnia. Eu fui enganado por um maldito encanador, disse Ferrara, que teria sido usado por Bigler, assim como Morrison. Isso deveria tê-los feito inimigos, mas agora eles tinham um interesse em comum, transformar a pedra gigante em dinheiro grande, como faria Madoff. Assim, eles se tornaram parceiros novamente, se não amigos, imagine. É como se tivéssemos uma carroça cheia de ouro e somente um não desse conta de empurrar, explicou Ferrara. Mas já estavam cansados das trapaças do Bigler. Furiosos, os dois planejaram tirar a pedra do depósito com a ajuda de uma secretária que trabalhava no local. E então a levaram para Las Vegas, escondidos de Bigler, onde parecia haver um outro interessado no negócio. Já que tinham na mão uma avaliação encomendada por Tony Thomas lá atrás, no começo da história. Falaremos desse avaliador mais tarde. Menos de 24 horas depois da retirada do depósito, Larry Bigler percebeu que a esmeralda tinha sumido do armazém. Ligou para a polícia de Temple City e disse ao oficial de serviço que sua esmeralda havia sido roubada e que ele havia sido sequestrado e libertado pela máfia brasileira. Aquela história lá do começo, lembram? Isso desencadeou a chegada dos detetives Miller e Gaiman, que mencionamos aqui no começo dessa reportagem. Logo, Ferrari e Morrison se tornaram suspeitos. Os detetives levaram algumas semanas para localizá-los, mas em 15 de dezembro de 2008, Miller e Gaiman estavam em Eagle, Idaho, no sopé de Boise, vigiando a casa de Morrison por 2 dias. Mas nada viam e o frio do inverno os maltratava dentro do carro. No terceiro dia, eles bateram na porta de Morrison. Sua esposa respondeu e disse que Morrison não estava em casa. Enquanto eles falavam com ela, viram um homem andando do lado de fora da propriedade e, imaginando que fosse Morrison, o atacaram. E ele acabou por ser um reparador de TV a cabo. A esposa de Morrison, então, o chamou ao telefone e conversou. E ele, então, conversou e fez um acordo com Miller e Gaiman. Disse que ele tinha a propriedade da pedra e tinha, pois possuía o contrato de garantia na negociação dos diamantes para provar, só que não sabia da existência do Kenneth Coneto. Então disse que ele encontraria os detetives em Vegas, onde ele e Ferrara tinham guardado a esmeralda, onde já haviam encontrado um excelente negócio. E entregariam a pedra provisoriamente ao departamento de xerife com a condição de que nem Ferrara e nem Morrison fossem presos. Trato feito, os policiais foram para Burbank e reuniram um pequeno exército, incluindo uma dúzia de policiais com rifles sofisticados, e viajaram durante a noite pela I-15 East em direção a Vegas. Quando chegaram ao depósito às 7 da manhã, o Departamento de Polícia de Las Vegas já estava no local, com uma equipe da SWAT e uma cobertura de helicópteros. Morrison apareceu tranquilamente com um casaco esportivo, uma calça comprida, e na mesma hora entregou a pedra. Miller e Gaiman estavam carregando um objeto disfarçado de piano, coberto com pano. Cena de filme americano, gente. Todo mundo tirou selfies quando viram o que estava acontecendo. Em seguida, os detetives carregaram a Esmeralda Bahia em uma van da polícia, dirigiram de volta sobre as montanhas de San Gabriel e a registraram em evidência, trancando a mesma no cofre do Departamento de Xerife de Los Angeles. Então, a disputa segue entre todos os trapaceiros envolvidos e a justiça americana precisa entrar em contato com a justiça brasileira para obter informações sobre a pedra, saber a verdadeira origem para começar a investigar quem era o verdadeiro dono da mesma, uma vez que cada um tinha uma versão. E aí, a confusão começa aqui no Brasil. Vejam só, a gente pensa que é só no Brasil que tem golpista, mas desta vez foram os americanos que pregaram uma grande peça em gente do mundo inteiro interessados na falsa esmeralda e acabaram por complicar a vida de 2 brasileiros que não tinham a menor ideia do que aconteceria com o tal presente dado por Elson ao comerciante americano que vinha eventualmente ao Brasil para comprar peças de coleção. A justiça americana não estava investigando a qualidade da pedra, e sim a propriedade, e simplesmente acatou a peça como era descrita pelos envolvidos, não solicitando nenhum laudo a qualquer instituto de cunho internacional, como o GIA, por exemplo, sediado em Nova York. Os advogados de Kit Morrison mandaram buscar no Brasil para depor na corte um advogado brasileiro, Carlos de Hayck,
o maior especialista em direito mineral aqui no Brasil, para depor e dizer se a pedra havia ou não sido legalmente extraída no Brasil. E ele declarou que sim, que havia sido extraída e exportada legalmente, baseado na portaria 119/78, que estava no site do Ministério das Minas e Energias. Assim, o juiz americano entendeu que poderia seguir em frente com o caso em sua corte e terminar, por fim, quem seria o dono de direito em território americano. Como sempre, os americanos fizeram o que quiseram. No entanto, após o governo brasileiro recorrer e alegar à justiça americana que a pedra foi sim extraída ilegalmente e que já tinha provas da ilegalidade na extração, pedindo o repatriamento da tal preciosidade, a justiça na terra do tio Sam, apesar de já ter determinado a propriedade a Kit Morrison através de sua empresa, a FM Holdings, depois do negócio errado com os diamantes, decidiu manter a pedra presa e proibiu qualquer um dos envolvidos de se aproximar do objeto, que está até hoje no Departamento de Polícia de Los Angeles. O departamento do xerife lançou a questão de quem era o proprietário da Esmeralda Bahia para o Tribunal Superior de Los Angeles. De 2008 a 2015, as pessoas travaram intermináveis batalhas legais. Coneto processou Morrison, Thomas foi atrás de Coneto, o negociante de pedras de Nova York processou Bigler e Ferrara, que era o mais fraco, passou muitos dias em audiências de assentamento e muitas noites dormindo no carro para que ele não precisasse pagar hospedagem, já que morava na Flórida. Morrison e seu sócio Todd Armstrong provaram que eram os donos da pedra, pois pagaram $2 milhões pelos diamantes e, como Bigler e Ferrara não os entregaram, passaram a ser os detentores da posse da chamada Esmeralda Bahia. Mas no fim, pasmem, todos se uniram e fizeram um acordo entre si, pois o governo brasileiro queria a pedra de volta e, se não se unissem, a perderiam. Ficaram todos sócios. Disseram a juiz que já haviam acordado entre si. E o juiz entendeu que os Bill of Sales eram corretos e, a partir da saída legal aqui do Brasil, testemunhada pelo especialista em direito mineral, que apresentou a portaria 119, e que as procurações dadas também por Elson lá no começo ao advogado de Coneto permitiu o início de documentos de compras e venda inicialmente no Panamá e depois os Bill of Sales nos Estados Unidos, fazendo assim a cadeia legal de propriedade da pedra para os americanos. O Brasil não aceitou e entrou com um processo paralelo através de uma das maiores bancas de direito da Califórnia, pedindo o repatriamento da tal gema, gastando assim alguns milhões de dólares para tal. Detalhe, sem nunca ter visto a pedra e sem nunca ter pedido uma inspeção de órgãos competentes a respeito da autenticidade e valor real da mesma. Mas afinal, qual é a verdade aqui no Brasil? Isso eu conto num próximo vídeo sobre como se deu o caso aqui na justiça brasileira. Tem história, minha gente. Até breve.